Como amanhã a gente comemora de amanhã para domingo a gente vai comemorar o Natal, então me veio ao coração compartilhar com vocês uma palavra nesse sentido, tá bom? Então, eu meditei nesses dias, né, a respeito dos textos lá, texto de Mateus. Eu vou pedir só um favorzinho, para abaixar um pouquinho o microfone, só um pouquinhozinho. Eu não sei para vocês como é que tá, aí acho que melhorou, que às vezes eu me empolgo aqui e falo mais alto. Aí, galera, assim, eu meditei em dois textos, né, os textos de Mateus e os textos de Lucas, tá bom? É onde você encontra na palavra de Deus o relato ali do nascimento de Jesus, tá bom? Do nascimento de Jesus, Mateus e Lucas. Eu não vou ler os textos porque são textos grandes, são 2 capítulos, mas assim, a primeira indicação para vocês é que nesses dias vocês se colocassem diante de Jesus em oração, lessem esses 2 capítulos e pedissem a Jesus que comunicasse alguma verdade para vocês, tá bom? Falou muito ao meu coração, tenho certeza que vai completar aquilo que eu vou compartilhar com vocês. Então é Mateus e Lucas, capítulos 1 e 2, tá bom? Então assim, galera, o nascimento de Jesus no Natal. Então para a minha vida, eu, Fabrício, a impressão que eu tenho do Natal, desde a minha infância, é aquele período do ano que assim, eu esperava com grande expectativa, a certeza de que, eu ia ganhar algum presente maneiro. Eu tive a sorte de ter umas tias assim que me abençoavam grandemente. Cara, e para mim era muito bom, era um momento muito especial, muito feliz, muito marcante. Eu ganhava muita parada maneira, e eu me lembro, cara, eu tenho as imagens na minha mente desses momentos que eu curti, assim, de noites de Natal. Eu tive a oportunidade de passar Natal em família, durante toda a minha infância até a adolescência, e eram sempre noites muito especiais. A família se reunia, amigo oculto gigantesco, todo mundo dava presente para todo mundo. Eu tinha madrinha, eu ganhava presente. Eu lembro da primeira bicicleta que eu ganhei. Eu não sei, hoje em dia, acho que bicicleta é uma coisa fácil de comprar. Nos anos 80 não era assim não, cara. Bicicleta era uma parada, você ganhava assim, cara, bicicleta. Era o melhor presente que uma criança podia ganhar. Hoje em dia é só mais uma coisa assim que a gente tem. Eu me lembro de uma vez na escola, cara, Papai Noel todo ano distribuía Papai Noel, é isso mesmo, Papai Noel. Estou falando de Natal e estou falando de Papai Noel, porque é assim que a gente vê, é assim que a gente aprende, não é assim? Então, eu não estou falando nada diferente do que vocês vivem também, não. Então, cara, um monte de presente, todo ano na escola, eu ansioso, e teve uma oportunidade que, tinha uma caixa gigantesca, e eu desejei que aquela caixa fosse minha, aquele presente fosse meu, mas assim, sem acreditar muito, né? O melhor presente não vai ser meu, assim, espero que o meu presente seja bom, mas eu ia ficar muito feliz se aquela caixa gigantesca fosse o meu presente. Cara, o meu presente era o maior, olha só que felicidade. Era um ônibus grandão, cara, gigante, eu fiquei muito feliz, ganhei aquele presente, nunca mais me esqueci. Era assim na escola, era assim na minha família. Na igreja, a partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja também, tinha as celebrações de Natal, sempre tinha cantata, música, peça, teatrinho, a gente sempre participava de alguma coisa. Sempre foi assim, meu Natal foi assim. Eu acredito que o de vocês não tenha sido muito diferente, deva ter sido mais ou menos assim. Quando a gente é criança, o Natal é sempre muito bom, sempre muito especial, né? A criança não vai ter problema de dia 1º de janeiro, pensar em IPVA, IPTU, matrícula da escola, não vai pensar em nada disso, cara. Você é criança, é só a diversão, você vai ganhar seu presente, você vai brincar, você vai se divertir, suas férias são gigantescas. Então, assim, na infância, o Natal, para mim, sempre foi um troço assim, maravilhoso. Eu aguardava ansiosamente. Eu lembro de um dia, eu dormindo, assim, deitado para dormir, perguntei à minha irmã assim, faltam quantos dias para o Natal? Quantos dias faltam para o Natal? Aí ela falou assim, poxa, faltam 20 dias. Aí eu pensei, poxa, está longe a beça, está muito longe, eu queria que fosse amanhã. Eu estava ansioso. Cara, para mim sempre foi muito bom. Eu tenho, assim, a esperança de que vocês também tenham tido essa experiência e que vocês tenham também, ainda hoje, assim, na idade de vocês, a experiência de ter noites de Natal em família, especiais, onde vocês possam ter, assim, dias felizes. Ponto. Esse é o Natal da minha vida. Da prática, do comércio, do presente,
daquilo que eu experimentei, daquilo que eu ganhei, daquilo que eu troquei, daquilo que eu recebi. Já tive também a experiência amarga de entrar no amigo oculto e ganhar um presente horroroso, sim, horroroso. Eu não vou nem dizer o que eu ganhei, não vou dizer que eu ganhei. Eu dei um presente maneiro, cara, e ganhei um presente horrível, eu fiquei com ódio, assim. Então, assim, só para não dizer que foi tudo maravilhoso, teve derrota também. Eu não vou falar, essa derrota eu não vou contar o nome, não vou contar nada, mas foi muito ruim, tá bom? Galera, na Bíblia, a gente vai ler, eu vou ler um versículo com vocês, tá bom? Um versículo. Mateus 1, verso 18. Abre sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 1, verso 18. A gente vai ler esse versículo, que para mim sintetiza a ideia do Natal, descrita aqui na palavra, tá bom? Todo mundo abriu Mateus 1, 18? Vou ler então. Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, tá bom? Até aí. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então aqui a gente tem a apresentação de uma verdade, tal qual ela foi, e assim, é Deus comunicando, inspirando o evangelista. Ele escreveu, registrou como que foi o nascimento de Jesus. A Bíblia faz isso em algumas oportunidades. Semana retrasada eu falei para vocês, preguei lá no texto de 1 João, um dos versículos dizia assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor ao mundo, enviou o seu Filho para que por meio dele tivéssemos vida. Então assim, o texto apresentando uma verdade, foi assim, foi dessa forma. Jesus também usa desse recurso algumas vezes, quando ele vai falar de duas ocasiões que aconteceram na história da humanidade. Ele vai dizer assim, foi assim nos dias de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam até que veio o dilúvio. Jesus também vai falar assim, foi também assim nos dias de Ló, as pessoas viviam suas vidas, compravam, vendiam, se davam em casamento, até que veio a destruição. Então, a Bíblia apresenta alguns fatos para a gente, como verdades, traz isso para o nosso coração, e ele diz também em relação a coisas futuras, por exemplo, porque assim como o relâmpago que nasce no Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então a Bíblia apresenta alguns fatos que já aconteceram, aponta para alguns que vão acontecer e se tratam de verdades. Foi assim, dessa forma. Mas nem todo mundo vai receber isso como verdade. Muitos não vão acreditar. Muita gente vai olhar para um texto, para uma história, pode até encontrar alguma beleza numa história como essa, mas não vai receber como verdade, assim como a gente recebe. Então, nós recebemos isso aqui como uma verdade para a nossa vida, e isso vai fazer toda a diferença na nossa história. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Amém? A Bíblia é a revelação especial de Deus para a gente. Então, quando você quer saber a vontade de Deus, você vem aqui, porque aqui está relatada a verdade para a gente. Então, é dessa forma, a gente crê, a gente tem motivos racionais, mas acima de tudo a gente crê também pela fé, e diferentemente do que está aqui, você vai encontrar ao longo de toda a sua vida, e cada vez com mais intensidade, pessoas dizendo que não foi assim. As pessoas vão dizer para vocês que não foi assim, que não será assim. Você vai escutar isso todos os dias. Você vai escutar isso no seu trabalho, quando vocês estiverem na faculdade. Vocês vão escutar isso nas ruas, em todo canto. Porque essa verdade, ela é verdade para aqueles a quem Jesus revelou. Para quem Jesus revelou, você vai ter isso como verdade. Aí o texto diz assim, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Maria estava noiva, tá bom? Nesse momento aqui, o noivado nessa época aqui, sem muitos detalhes, você ficava noiva assim, você tinha casado, mas você ainda não tinha ido morar com a pessoa. Então, eles já estavam casados, mas ainda iam juntos. Tinha um período lá que eles tinham que cumprir até que eles fossem viver juntos. O texto estava dizendo que Maria estava vivendo, Maria, ser humano, igual a gente, igual a mim, igual a você, estava vivendo a sua vida, ela ia casar,
trabalhava, tinha os afazeres dela. Então a gente vê o ser humano aqui sendo alvo de uma intervenção de Deus. Até que um dia ela tinha planos, ela ia casar, estava tudo certo, tudo legal, serva de Deus, morava numa tribo pequena, era descendente da linhagem de Davi, José também. Até que um dia Deus se apresenta para ela, se manifesta, manda o anjo e entra na história dela, e essa história que chega para a gente aqui nos dias de hoje, tá bom? Então vai dizer que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Quer dizer, aconteceu algo na vida de Maria que jamais aconteceu, nunca aconteceu, não tem relato na história judaica, não tem relato. Muitos milagres houve ao longo do período até que Jesus fosse manifesto, mas assim, o fato de que alguém nasceu de maneira virginal, isso nunca aconteceu, não tem precedente. Isso nunca aconteceu, era algo que não poderia acontecer a não ser que fosse pela ação de Deus. Deus tinha que entrar na história dela, Deus tinha que entrar na nossa história, na história da humanidade, para fazer aquilo que a gente não poderia fazer. A gente não poderia fazer. Deus tinha que entrar na história. E o texto diz que achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, ou seja, então foi obra de Deus. O Espírito Santo entrou na história de Maria, na história de José, na história da humanidade, em favor da gente, por amor a gente, e resolveu o problema de inimizade que havia entre nós e Deus. Um problema sem solução para o homem. Quem poderia resolver esse problema? Deus. De que maneira? Jesus se entregando em nosso favor. A ação do Espírito Santo na vida da Maria, fazendo esse milagre, essa obra, fez com que ele viesse ao mundo e a história de Jesus cresceu, ensinou, pregou, curou, entregou sua vida, ressuscitou, foi aos céus e um dia vai voltar. Amém? Então essa obra aqui é uma obra do Espírito Santo. E isso tudo tem a ver, o que tem a ver com a minha vida, com a sua vida? O fato de um garotinho nasceu há quase 2000 anos, há mais ou menos de 2000 anos, um nascimento de uma criança. O que isso vai fazer diferença na minha vida e na sua vida? Como que a gente entrega a vida, a nossa vida, o que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui, essa noite, o que está em jogo aqui, não é somente algo que a gente lê, entende e vai para casa e a gente se reúne. Cara, o que está em jogo aqui é a nossa eternidade. Um dia eu vou morrer, um dia eu vou morrer. Eu sou casado, um dia minha esposa vai falecer, eu vou ser pai, meu filho vai nascer em nome de Jesus, vai ser servo do Senhor, vai crescer, vai ter a vida dele, um dia ele vai morrer. Cara, um dia a gente vai partir, um dia a gente vai partir. Esse fato tem que chamar a atenção da gente. E o nascimento desse menino vai fazer toda a diferença nesse dia. Porque pouco importa, depois que a gente partir, a faculdade que você passou, se você passou no Enem, a namorada que você arrumou, o carro que você tem, o emprego que você tem, a casa, onde você vai morar, o intercâmbio, pouca diferença vai fazer. Agora vai fazer toda a diferença se você olha para uma história como essa, vê, foi assim o nascimento de Jesus, crê no seu coração, recebe isso como verdade e entrega a sua vida para isso. O que está em jogo é a tua eternidade, é a tua vida. Então a gente está falando de Natal. A diferença para mim que fez ler esses textos, meditar nesses textos, é mais um Natal, é mais uma vez, todo ano a gente comemora isso. Mas eu não sei se eu quero comemorar da mesma maneira que eu comemorei até aqui. Qual é a verdade que Jesus quer me dizer essa noite? O que Ele quer mexer na minha vida, no meu coração? Pode ser só mais uma noite de Natal, pode ser mais um amigo oculto, mais uma reunião de célula, ou pode ser algo novo no seu coração, um novo nascimento, mudanças. Jesus pode fazer no seu coração, nesses dias, é bom que o Natal sirva para isso, mudar coisas que ninguém pode mudar, e você mesmo, de repente, acha que não pode mudar. Coisas que você acha que não podem ser de outra maneira. Cara, Jesus pode fazer isso. Foi exatamente para isso que Ele veio. Jesus veio para isso, para fazer algo que nós não poderíamos fazer. A maneira como Ele nasce revela isso para a gente. Existia algo que Jesus fez que a gente não poderia fazer. Então, é
é nisso que eu creio, a minha vida eu entrego para isso. E eu creio assim que vocês também. Amém? Eu vou fazer algumas considerações breves aqui, eu não quero me estender muito não. Algumas comemorações aqui dos textos, tá bom? Então, algumas lições de Natal. Natal é Deus, primeira consideração, Natal é Deus vindo na direção do homem. Deus vindo na direção do homem. De que maneira? Deus se manifestou de várias maneiras. Olha só, ele se manifesta para Maria, enviou o anjo Gabriel, foi lá, teve, assim, conforme eu falei, os textos são grandes, eu não vou ficar fazendo a leitura, mas Deus vem em favor do homem, encontra Maria, Maria não entende muito bem o que está acontecendo, tem um diálogo, Deus se manifestou, ele se revelou para Maria, Deus também foi se comunicando com José, José, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Imagina para você, você está casado, você está prometido em casamento e a sua noiva aparece grávida. Imagina isso no coração de José. Pensa nisso, pensa nisso. Hoje já seria complicado. Imagina nessa época, outra cultura, outra tradição. Então, assim, Deus vai e resolve o problema no coração de José. Ele tira toda a dúvida, dá toda a confiança a ele. Não tema em receber Maria como sua esposa, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ele vai orientando José ao longo de toda a jornada. Vocês devem lembrar da história, depois Herodes tenta matar a criança, porque temendo que ele seria rei dos judeus, fosse tomar o seu lugar. Fala com José em sonhos, José vai para o Egito com a família, depois volta, tudo isso orientado por Deus. O anjo também aparece para os pastores no campo, lembra desse momento? Os pastores estão no campo, o anjo aparece, havia pastores que estavam no campo próximo, aconteceu que um anjo do Senhor apareceu. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Jesus. Então, assim, ele se manifesta também para pessoas humildes, simples. E tem também a história lá dos reis magos, né? Quantos eram os reis magos? Quantos eram? Quantos? 3. Então, todo mundo fala que são 3, mas na Bíblia não diz que são 3 não, tá, galera? Porque foram os ouro, incenso e mirra. Mas se você ler lá direitinho, não tem dizendo que são 3. Fala assim, os reis. É só uma curiosidade do texto. Então, assim, de repente eram 3 também, não vai fazer diferença não. O que importa é o seguinte, eram os cientistas da época, tá? Essa galera era os cientistas da época. Então, assim, eu também não fiz pegadinha para constranger ninguém não, tá? Teve gente que levantou a mão assim, felizão, 3. Galera, eu também achava que era 3, até ler o texto, também achava que era, fui estudar e vi que não eram 3. Então, assim, eram os cientistas da época. Aí repara só, quem chega primeiro lá para ver Jesus são os pastores, os homens mais simples. Primeiro chega a simplicidade, depois chega o conhecimento. Primeiro chega as pessoas simples aos olhos do mundo, pastores no campo, homens simples, humildes. Depois vão chegar as pessoas que estudavam. Eles vão chegar depois. Outros textos aqui. Tem um monte de texto aqui, eu não vou ler todos não. Uma segunda coisa, o Natal gera temor a Deus. Temor a Deus. Vocês devem estar lembrados também que, por ocasião do nascimento de Jesus, também nasceu João Batista, um pouquinho antes. O anjo aparece para Zacarias, dentro do santuário lá, se revela a ele. O anjo aparece para José, aparece para Maria, fala com os pastores no campo. Olha a reação da galera. Um anjo apareceu a Zacarias, ele teve medo. Aí o anjo diz, não tenha medo, sua oração foi ouvida. Pô, cara, eu não preciso dizer muita coisa. Não tenha medo, a sua oração foi ouvida. Esse temor aqui é diferente de medo, eu já falei isso aqui uma vez. O medo é aquele sentimento assim, você vê que Deus te conhece e você se afasta dele. O medo afasta... Pedro apontou alguma coisa aqui. Você se afasta de Deus. O temor gera uma reverência santa, você se aproxima. Você reconhece a grandiosidade de Deus, você quer acertar a sua vida diante de Deus. Ele estava aqui cumprindo a vontade de Deus, o anjo, não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. A mesma coisa falou também para os anjos, para os pastores no campo. Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Então, quando eles contemplam lá os anjos, eles ficam assustados, não tenham medo. Agora, a terceira vez, Maria teme, né, o texto lá de Lucas vai dizer que Deus enviou o anjo Gabriel. Maria ficou perturbada com as palavras do anjo lá, alegre-se, agraciado, o Senhor está com você, etc, etc. Não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Então,
essas pessoas que estavam no centro da vontade de Deus, o Natal ensina para a gente que no momento em que Jesus vai nascer, está para nascer, gera esse sentimento no coração. Jesus nascendo no nosso coração gera esse sentimento, a gente fica perplexo diante da grandiosidade de Deus, a gente teme, a gente ora e Deus apacenta o nosso coração. Se a sua vida está legal, Deus vai apacentar seu coração. Se você estiver no erro, vai ter um incômodo, o Espírito Santo vai te incomodar. Se sua vida, você está em paz com Deus, com os homens, com o próximo, com a sua família, Jesus vai apacentar o seu coração. Uma terceira lição aqui, o Natal é o cumprimento da palavra de Deus. Então, assim, várias profecias havia a respeito do nascimento de Jesus. A virgem ficará grávida, dará luz e terá um filho e se chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Essa profecia antes, né, de Jesus nascer. Miqueias agora é o profeta, tá bom? As últimas pregações eu estou sempre falando de Miqueias. Sempre, agora é o profeta mesmo, tá bom? Em Belém de Judá, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Outra profecia aqui, Oséias, não tem nenhum Oséias na igreja, então vocês vão entender que é o profeta mesmo. Do Egito chamei meu filho, na hora que Herodes quer matar lá, mata as criancinhas, tentando matar Jesus, eles vão para o Egito, depois eles voltam, se cumpre a profecia do Egito, chamei meu filho. Isaías também, assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta, ele será chamado Nazareno. Talvez se refira a Isaías, esse texto aqui, tá? E assim, depois que Jesus nasce, ele é levado ao templo para cumprir lá as prescrições da lei. Aí diz lá o texto que, eu nem lembrava de uma dessas pessoas, uma profetisa chamada Ana e um idoso chamado Simeão. Então diz o seguinte, que quando Jesus entra no templo, esse senhor, esse idoso, diz assim o texto, o Espírito Santo estava sobre ele, sobre esse Simeão. Fora-lhe revelado que ele não morreria antes de ver Jesus. Quando Maria e José entram com o menino no templo, o Espírito Santo revela para ele que ele era o Messias, ele toma o menino nas mãos e ele faz uma oração. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram, Simeão tomou e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação. Então, assim, tudo isso gerou admiração. O Espírito Santo tinha revelado para esse senhor que Jesus ele não ia morrer antes de ver o menino. Então, se cumpre essa profecia. Então, assim, o cristianismo tem várias profecias a respeito de Jesus. Quantas se cumpriram? Essa é a pergunta, assim, quantas se cumpriram? Todas, absolutamente todas. Algumas de séculos antes, com tamanha precisão, que assim, ou você acredita, porque você recebe isso como verdade, ou então você vai ver que isso depende de Deus mesmo falar ao seu coração. Porque tem gente que lê e não acredita. Aliás, tem gente que nem lê a Bíblia e sai desacreditando em tudo. Enfim. E outro detalhe curioso, assim, no templo havia outras pessoas, isso aqui, outras pessoas. Então fala que essa profetisa, ela vê o que aconteceu, ela olha, vê Simeão, o menino, ela dá graças a Deus, ela crê e ela começa a falar disso para as pessoas, ela começa a contar essa história para as pessoas. Então, assim, havia outras pessoas no templo, outras pessoas, o texto fala dessas duas pessoas. Repare só, olha a situação, Jesus está no templo, Jesus está no templo, não está do jeito que a gente está falando, o Espírito de Deus está aqui, amém? A gente não está vendo, Jesus está aqui nesse lugar, a gente crê dessa forma, senão eu não estaria aqui, se eu não acreditasse nisso eu não estaria aqui. Agora imagina vocês, a gente está numa reunião como essa, entra ali uma pessoa com um neném no colo, esse neném é Jesus, algumas pessoas vão perceber isso e outras não vão perceber, olha que coisa terrível. Eu e você numa reunião como essa, do jeito que vocês vêm toda semana, Jesus está aqui e você não teve um encontro com Jesus. Cara, isso aconteceu. Jesus estava, teve gente que não se deu conta. As pessoas foram lá, ofereceram suas ofertas, encontraram seus amigos,
tocaram, cumpriram suas obrigações, fizeram o que estavam a fim de fazer. Algumas pessoas sequer notaram que Jesus estava ali. Cara, isso é para mim e para você. É você vir aqui toda semana e de repente você está aqui dentro e você não encontrar Jesus. Isso pode acontecer na sua... Isso tem que servir de alerta para a tua vida. É você sair de casa, vir para uma reunião como essa e pedir: Senhor, fala comigo essa noite, se revela a mim, eu quero ver a tua vontade, eu quero encontrar a galera, eu quero curtir, quero tudo isso, mas acima de tudo, eu preciso te encontrar, eu preciso te ver. Isso tem que acontecer no nosso coração. Então, assim, é um ensinamento para a gente, é o cumprimento da palavra de Deus. Vamos em frente aqui. É a manifestação do poder de Deus, conforme eu falei. Nunca houve relato na história de um milagre assim. Alguém nascer pelo poder de Deus, filho de Maria, filho de Deus. Nunca aconteceu isso antes. E lá diz que os reis magos, eles vieram porque eles viram uma luz. Não tem consenso sobre isso. Ninguém sabe se foi um cometa. Não dá para ser o cometa Halley. Vocês conhecem o cometa Halley? Conhece não, né? Eu vi o cometa Halley que eu tinha 10 anos. A próxima vez que ele voltar, eu vou estar com 86, se Jesus assim permitir, né? Eu não vi muita coisa não, que estava nublado, cara. Nublado. E na época eles diziam que em 1910 tinha o pessoal lá, não, cometa veio, passou, foi maneiro. Eu não vou me estender nisso não, que isso não tem nada a ver. Mas assim, tem gente que acha que pode ser um cometa, tem gente que acha que pode ser um alinhamento de planetas, junto com a constelação, sei lá de quê. Tem um monte de estudo sobre isso. Tem gente que acha que pode ser a mesma luz que apareceu lá para o apóstolo Paulo. Quando ele está no caminho de Damasco, aparece uma luz: Saulo, por que me persegues? Pode ser, não importa. O que importa é que Deus se manifestou de maneira sobrenatural para esses homens. Então, Natal é a manifestação do poder de Deus. Quinto, Natal gera uma atitude em nosso coração. Ou a gente vai perseguir o menino Jesus, ou a gente vai adorar o menino Jesus. Então, assim, bem brevemente, já falei que Herodes, temendo que perdesse o trono lá para o tal menino, que ele não sabia quem era, ele ordena a matança das crianças. Porque quando os reis chegam em Jerusalém, perguntam: onde está o menino? A gente veio adorá-lo, o rei dos judeus. Então ele se perturba, fica furioso, e ele ordena lá que os magos vão lá na casa desse menino, me diz onde é, me conta tudo, eu que também quero ir adorá-lo. Então, assim, Herodes queria matar. Eu li algumas coisas da história. O cara era sinistro. Matou geral, matou mulher, matou filho, matou todo mundo. Aí, é horrível a história do cara. Era horrível, é muito mais do que vocês podem imaginar. Era uma história cheia de conspiração, tramas, todo mundo traindo todo mundo. Ele mata muita gente, ele queria matar Jesus, ele não consegue. Não seria difícil na posição dele matar Jesus. Mas, cara, Jesus é o Filho de Deus. Então, assim, ninguém pode tocar na vida daqueles que, sem o consentimento de Deus, Deus tem o controle da situação, é óbvio. E depois acontece o quê? Que ele morre e depois Jesus volta com seus pais. Já morreu aqueles que tentavam tirar a vida do menino. Uma outra atitude que a gente pode ter diante de Jesus é a atitude que teve aqui todo mundo que creu. Então, assim, ao entrarem na casa, os pastores viram o menino. Os pastores não, os magos, né? Viram o menino, se prostraram, adoraram, abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Então, a outra atitude que você pode ter é chegar diante de Deus e entregar a sua vida como oferta. Como oferta. Não foi assim que Isabela orou? Que seja a nossa oração essa noite, cara, que a gente chegue aqui e entregue a nossa vida como oferta. Muita gente vai te perseguir porque você confessa Jesus como Salvador. Vocês são perseguidos provavelmente na escola, porque vocês são crentes, as suas convicções, a forma como você diz que você deve namorar, o fato de você vir à igreja todo final de semana, de você não querer frequentar as mesmas festas que eles frequentam, fazer as mesmas coisas. Cara, eu tenho certeza absoluta, vocês são perseguidos. Vocês serão perseguidos todos os dias das vidas de vocês. Se vocês não estiverem sendo perseguidos por causa de Jesus, tem alguma coisa errada na vida de vocês. Vocês têm que rever a vida de vocês, aquilo que vocês estão fazendo, aquilo que vocês estão, o testemunho que vocês estão dando. Porque o normal é esse, quando Jesus vem tem perseguição, mas assim, a gente é vencedor, mais que vencedor. Amém?
paz aos homens, objeto da boa vontade de Deus. O texto diz que uma grande multidão do exército celestial apareceu aí no campo. E olha o que eles disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede seu favor. Essa é a reação de quem ouve essa palavra, tem como verdade, crê no seu coração. Cara, você vai louvar a Deus, vai gerar no seu coração gratidão e louvor. Isabel ouviu a saudação de Maria. O que aconteceu com o neném no ventre de Isabel? Cara, se agitou. Maria chegou, saudou Isabel. Isabel estava grávida. E ela diz assim: mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Então ela percebe que ela não era digna. Por que essa graça me foi concedida? Eu estou aqui na minha casa e o Senhor vem até a mim, né? É o que parecido com o que João Batista vai dizer depois. Voz do que clama no deserto, etc, etc. Eu deveria ir até ele, mas ele vem até a mim. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Importa que a gente diminua, que eu diminua e que ele cresça. Cara, tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. Se você ler esses textos aqui, cara, tudo maravilhoso. Não tem outra palavra para dizer, cara. Tudo maravilhoso a respeito de Jesus. É sensacional, cara. Eu recomendo de novo, assim, que vocês dediquem um tempo e leiam aqui mais uma vez. Outro ponto aqui: Natal é obediência. Natal deve suscitar no meu coração, no seu coração, obediência. Maria e José obedeceram. Cara, foi tranquilo para Maria bancar uma gravidez, assim? Entendeu? Para o seu noivo. Foi tranquilo para José assumir sua esposa grávida antes de ter ido morar com ela? Cara, eles confiaram em Deus. Não obstante o que seria dito, pensado, a reputação deles. Tudo bem, a gente tem que ter uma vida reta diante dos homens, mas importa que seja cumprida a vontade de Deus. Cara, eles confiaram e Deus foi fiel, honrou a vida deles. A gente está aqui falando sobre eles essa noite. Olha que maravilha. Natal, obediência. Quando a gente segue a luz divina, os magos seguiram a luz. Quando a gente segue a luz divina, a gente chega ao Salvador. Quando a gente segue a luz divina, a gente segue ao Salvador, encontra o Salvador. Os magos seguiram a estrela, claro que tem que estar de acordo com a palavra, estava de acordo com a palavra. Invariavelmente, se você seguir a palavra, a luz, que é luz para os nossos pés, lâmpada para os pés, luz para os nossos caminhos, vocês necessariamente vão encontrar o Salvador. Olha a oração de Isabel aqui. Oração de Zacarias, aliás. A oração de Zacarias, a oração de Maria. Você vê na oração dessa galera os termos assim: Deus me favoreceu, Deus foi misericordioso. Maria vai dizer assim: magnifica minha alma ao Salvador, se alegra meu espírito em Jesus, meu Salvador. Quer dizer, ela reconhece que Jesus era Salvador. Maria fala, meu Salvador. Então, assim, as pessoas adoram, reconhecem que não mereciam, que foram agraciadas. Natal é esse sentimento de obedecer, de adorar aquele que entregou, assim, veio em nosso favor. Um último ponto aqui, antes da gente aplicar e terminar. Natal é testemunhar de Jesus. Natal é testemunhar de Jesus. Jesus nasceu no nosso coração, nasceu no seu coração, no meu. Quando os anjos os deixaram, foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, no campo, de novo no campo: vamos a Belém. Belém significa casa do pão, né? Jesus é o pão da vida na casa do pão. Vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles correram para lá, encontraram Maria e José, o bebê deitado na manjedoura. Depois disso tudo, eles saíram e contaram a todos. Essa é a reação de quem encontra Jesus, o pão da vida. Vai na casa do pão, encontrou pão. A reação é contar para todo mundo. Então é por isso que a gente tem que chegar numa célula essa semana e você tem que dizer que você contou a respeito dessa verdade para alguém. A Bíblia ensina assim. Você tem lá seu amigo de oração, você tem que necessariamente ter compartilhado isso com alguém. Quem encontra Jesus tem vontade de compartilhar isso. Não dá para chegar na célula e dizer que você não tem amigo de oração. Não dá, alguma coisa está errada. Porque todo mundo que encontrou Jesus aqui reconheceu a sua miséria, louvou a Deus e a atitude foi essa: correr e contar para todo mundo. Também a profetisa Ana, voltando lá para o templo. Quando ela escutou a história, viu que era um menino, o texto diz: deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela viu, creu e contou para todo mundo. Essa tem que ser a sua
e a minha reação diante dessa verdade. Tá bom, galera? Vamos em frente aqui. Aplicações, para a gente caminhar para o fim. Então, a primeira aplicação aqui. Aquilo que aconteceu de forma histórica, ou seja, Jesus nasceu mais ou menos 2000 anos, deve acontecer de forma experimental em nossos corações. A gente tem que receber Jesus no nosso coração. Então, assim, eu falei a respeito do meu Natal, na minha infância, o Natal que me é contado pela cultura pós-moderna que a gente vive, esse Natal ocidental que a gente vive, esse Natal que a gente vive aqui em Niterói, o Natal dos seus amigos, da sua escola, o Natal deles é esse. Aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que também conhecem, eu falei a respeito disso, mas agora a gente está vendo um Natal tal qual foi relatado na Palavra de Deus. E assim, como é que eu vou dizer isso para vocês? Isso que aconteceu tem que acontecer no seu coração necessariamente. Essa experiência que eles tiveram, que aconteceu na história, no tempo e no espaço, ela precisa acontecer no nosso coração. Não tem sentido você chegar amanhã e desejar Feliz Natal para alguém, se isso aqui não é uma verdade na sua vida. Não tem sentido você amanhã desejar Feliz Natal para um monte de gente no WhatsApp, se a sua oração e a sua vida não for semelhante à oração de Isabel, à oração de Maria, de Zacarias, a reação dos pastores, dos reis magos, de todos aqueles que ouviram e creram. Não tem sentido. Não tem sentido você desejar Natal e a sua vida ser totalmente diferente da reação daqueles que ouviram e que creram. Ele entrando em nosso coração e se tornando Salvador e Senhor. Esse é o sentido de Emanuel, Deus conosco. Esse é o sentido, essa é a união. Então, Jesus habitando no seu coração é você viver condizente com essa palavra aqui. Então, assim, você tem que receber Jesus no seu coração dessa forma. 2. Jesus nasceu num estábulo, não foi? Teve um censo lá, Maria e José voltaram para a cidade, não tinha lugar na hospedaria, Jesus nasceu lá no estábulo. Onde Jesus está, onde o menino Jesus nasce, no coração de quem Jesus nasce, o seu coração, que é um estábulo, pode ser transformado num palácio. Seu coração, sem Jesus, é um estábulo. Estábulo é um lugar sujo, tá? Cavalo e toda aquela situação. Seu coração pode ser transformado num palácio se Jesus reinar no seu coração. Então, existe algo no seu coração que Jesus pode entrar e transformar. Existe a sua vida, todos os dias que tem que ser colocada diante de Deus. Pode estar uma sujeira, pode estar um nojo, pode estar seja lá o que for, pode ter a dificuldade que for, não tem conforto, não tem nada, mas Jesus nascendo no seu coração, a sua história pode ser transformada. Você tem que confessar seu pecado diante de Deus. Você precisa contar a sua dificuldade. Existe algo no seu coração, da sua soberba, da sua arrogância, da sua mentira, do que você faz de errado, do que eu faço de errado. Existem coisas no seu coração que você tem que acertar diante de Deus. Você tem que acertar diante de Deus. Jesus vai nascer, a noite de Natal, então isso tem que acontecer no seu coração. Não faz sentido amanhã você dar presente, receber presente, se Jesus não entrar no seu coração e transformar esse estábulo num palácio. Se ele não reinar no seu coração, ele tem que ser seu Salvador e tem que ser o seu Senhor. Essa noite pode ser noite de salvação para você. Essa noite pode ser uma noite em que você pode transformar aquilo que talvez tenha sido muito difícil nesses últimos dias, mas pode ser hoje que você vai colocar seu coração diante de Jesus. E hoje, na cidade de Davi, nasceu Jesus o Salvador, que é Cristo Senhor. Essa verdade pode acontecer essa noite na nossa vida. Eu espero assim, a minha oração é que essa verdade aconteça na minha vida essa noite. Eu quero que isso aconteça em mim. Porque hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, o meu coração, que é um antro de imundície, de coisa que não presta, de tudo que é contrário à vontade de Deus, Jesus pode reinar, transformar a minha vida, mudar a minha história. E a partir de hoje, desse Natal, minha vida pode ser completamente diferente. Amém? E terceira e última aplicação, limpar o coração
e a vida, limpar o coração e a vida requer a obra redentora de Jesus e o poder santificador do Espírito Santo. O texto diz: Maria, sua mãe, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então só é Natal quando o Espírito Santo entra no seu coração, muda aquilo que tem que ser mudado, e faz essa obra no nosso coração. Então, assim, fechando aqui, a minha oração é que a gente tenha esse Natal que a gente vai viver agora, 2016, com grande alegria, com celebração, com júbilo, com a nossa família, comemorando o nascimento de quem vai fazer toda a diferença na nossa vida, todos os dias os quais Jesus nos conceder. E a minha oração é que não mais, daqui para frente, a gente viva as mesmas coisas que a gente viveu até aqui. Que a gente reconheça a necessidade de Jesus nascer em nosso coração todos os dias. A oração de Zacarias diz lá, testemunho, fala a respeito do sol nascente, ele cita Malaquias. Então, a minha oração é que a gente, diante desse fato, se coloque diante de Deus, reconheça a sua obra, o seu nascimento, aquilo que Ele fez por nós, e a gente se prostre diante dEle, o adore, entregue tudo diante dEle, e receba aquela paz que excede todo entendimento, salvação, senhorio, e que daqui para frente, daqui para sempre, a gente consiga testemunhar desse amor que foi manifesto a nós e que um dia vai voltar para buscar a mim, buscar você. A minha oração é que depois de hoje, eu anseie não só pela próxima noite de Natal, quando a gente vai relembrar todos esses fatos, porque foram assim que aconteceram, mas que a gente tenha o desejo de que Jesus volte pela segunda vez, venha nos buscar e a gente vai comemorar isso por toda a eternidade juntos. Não haverá mais dor, mais lágrima, mais sofrimento, e toda a plenitude que Ele prometeu para mim, para você, se cumpra nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque você encontrou a gente com Teu favor. Muito obrigado pela Tua graça em nossas vidas, Senhor. Você fez aquela obra que a gente não poderia fazer, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo em nossos corações. Senhor, muito obrigado, Jesus, porque você revela a Tua vontade para nós. Você nos conduz em santidade, você nos conduz em verdade. Obrigado porque você revelou para a gente, Pai, esse mistério que estava oculto antes de todos os séculos. Você revelou para a gente, Pai, que Teu Filho é o Salvador. Jesus Cristo é o Senhor, vive, reina, nasceu, viveu, cresceu, morreu por nós, Senhor. Aleluia, louvado seja Teu santo nome, Deus. Deus, eu te peço que a noite de Natal seja para a gente aquilo que foi para o coração dos Teus servos no passado, Senhor. Que Ele gere em nosso coração alegria, que a gente glorifique o Teu nome, Senhor. Que a gente seja impulsionado por isso, que a nossa vida seja guiada por essa luz. Deus, que a noite de Natal seja para a gente uma noite de celebração, de alegria, de mudança, Senhor. Que a gente coloque diante de você todo o nosso erro, toda a nossa culpa, Senhor. Que a gente se coloque diante de Ti, que você transforme o nosso coração, o nosso passado pesado, carregado, errado, que a gente coloque tudo isso para você, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que você reine sobre nós, em nome de Jesus. Que o nosso Feliz Natal amanhã seja uma verdade em nossas vidas, Senhor, que aquilo que a gente confessar com a boca seja verdade em nossos corações, em nossas vidas, para a glória do Teu nome, para testemunho daquilo que você é. Nós te pedimos assim, Pai, faz essa obra em nossas vidas, transforma as nossas vidas, que Teu Espírito Santo encha nossos corações com a Tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.